Abra a tua Bíblia comigo, querido, no primeiro livro dos Reis, 18, e vamos ler o versículo 30 somente. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Primeiro livro dos Reis, 18, apenas o versículo 30 por enquanto. O texto diz assim para nós: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Muito obrigado por esta noite, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Muito obrigado pela oportunidade que temos de podermos reunir na Tua presença como congregação, como igreja, numa noite importantíssima, Senhor, que é uma noite de renovação de aliança, uma noite, Senhor, de ceia, uma noite na qual, ó Deus, nós estaremos reafirmando diante de Ti o nosso desejo de continuar caminhando contigo. O nosso clamor, ó Deus, a Ti é que o Senhor nos sustente, nos dê graça, nos fortaleça, nos ajude nesta caminhada. E que a Tua presença, ó Deus, seja conosco, porque sem Ti não podemos, sem Ti nós não temos condição. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma-nos em Tuas mãos. E neste momento em que a Tua palavra vai ser compartilhada, que o nosso coração esteja faminto, desejoso, aberto, Senhor, para receber a Tua palavra. Essa palavra que é poderosa para nos dar edificação, é poderosa para nos exortar, é também poderosa para nos consolar e ensinar. Que em nome de Jesus, enquanto eu abro a boca para falar, o Senhor coloque nos meus lábios as palavras que o Senhor quer que eu fale. Que o Senhor coloque nos meus lábios a palavra direcionada, Senhor, para aqueles que precisam receber essa palavra hoje, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema, então, amados, da nossa mensagem é restaurando o altar de Deus. Antes de nós chegarmos aqui no versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis, eu quero compartilhar com vocês um pouco do histórico, do que levou Elias a convocar o povo para chegar a si e a restaurar o altar de Deus. O texto aqui dos reis fala para nós que naquele tempo o rei de Israel se Acabe. Acabe era filho de um outro rei chamado Omri. E é interessante que esse homem, Omri, ele estabeleceu uma política de tolerância a coisas que Deus não tolerava. Na verdade, Omri, ele fez uma aliança com os povos de Canaã durante o seu reinado. E ao fazer isso, ele começou a adotar uma cultura que era estranha para o povo de Israel. Ele começou a adorar ídolos. Omri edificou um santuário para o Senhor. Só que lá nesse santuário, ele levantou também um ídolo, uma imagem. Então, não era um templo, um lugar dedicado somente ao Senhor, mas também era dedicado a falsos deuses. O livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículos 5 e 6, nós temos um texto que diz assim: repugnante é o teu bezerro, Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Ele vem de Israel, um artesão fez. Ele não é Deus. Sim, o bezerro de Samaria será desfeito em pedaços. Quando Omri procurou estabelecer uma aliança com o povo de Canaã, ele começou a quebrar princípios que Deus havia estabelecido. E nesta política de boa vizinhança, ele pega o seu filho Acabe e o casa com uma mulher chamada Jezabel. O nome do pai de Jezabel era
Etibaal. Você encontra essa história no livro dos Reis, primeiro livro, 16, do versículo 29 ao 31. E a filha de Etibaal era uma devota de Baal. Era, na verdade, uma sacerdotisa de Baal. Ela vivia uma vida em adoração a esta entidade, a esse ídolo. E assim, Acabe, quando se casa com Jezabel, ele mantém a mesma política que o seu pai tinha, de tolerar os cultos cananeus e também de tomar parte deles. Por conta ou por causa do casamento com Jezabel, o próprio rei Acabe manda edificar um santuário a Baal. E assim como seu pai Omri, Acabe vai fazer o mesmo. Ele vai misturar a adoração ao Deus vivo com a adoração de falsos deuses. E essa cultura começa a se espalhar pelo reino de Israel. Começa a se espalhar e essa cultura começa a tomar conta dos corações de modo que o povo começa a adorar a Deus e também a adorar a Baal. Começa a haver uma mistura, um sincretismo no meio do povo. E a Bíblia diz então que Deus levanta um homem chamado Elias. Elias vem da parte do Senhor e dá uma palavra para o povo. Elias diz que o céu seria fechado e que não choveria mais sobre a terra. E qual era a razão dos céus se fecharem? É que o povo havia misturado a sua fé. O povo já não estava mais buscando a Deus como nos tempos de Josué. O povo já não estava mais buscando a Deus como nos tempos de Samuel e Davi. O povo havia agora abandonado o Senhor e se dedicado à adoração de Baal. Nesse tempo, o povo de Israel estava estabelecido na terra. Não era mais um povo nômade como no início. Quando você vai ler o livro de Êxodo e o livro de Josué, você vai perceber que o povo está num processo de tomada da terra. Está se estabelecendo na terra prometida. Então era um povo pastoril, era um povo que estava sempre se movendo de um lugar para o outro. Agora que o povo se estabeleceu na terra de Canaã, além de ter gado, eles agora começam a semear a terra, a plantar na terra. E para que houvesse colheita, era importante que também chovesse, porque não havia como colher o fruto da terra se não houvesse chuva. Era fundamental que houvessem chuvas para também haver colheita. Baal quer dizer pai, Senhor. Na cultura de Canaã, Baal era o deus do tempo. Na cultura de Canaã, Baal era aquele que determinava as chuvas. O povo de Israel acaba deixando o Deus vivo e verdadeiro para buscar o Senhor do tempo, o Senhor ou Pai. Mas eles não sabiam que estavam fazendo uma escolha muito ruim. Então Elias vem e estabelece que quem manda no tempo, quem determina a chuva ou não, não é Baal e nenhuma outra entidade a não ser o Senhor. Se não houvesse chuva, o povo não poderia viver. Mas a razão dos céus se fecharem é porque Deus viu que o seu povo o havia abandonado e o seu povo havia se esquecido que o Senhor era a fonte de tudo na sua vida. Querido, olhe para mim nesse momento. Eu quero te dizer, o Senhor é a fonte de tudo na tua vida. Ele te dá força para trabalhar? Sim. Ele te dá capacidade intelectual para aprender? Também. Ele te dá condição de manter boas relações com as pessoas? Sim. Mas a Bíblia diz que se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não abrir a porta, as coisas não podem acontecer. E o texto diz que o povo ele entrou em pecado. E uma vez em pecado, a porta da prosperidade foi fechada. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então o povo de Israel agora tem a porta fechada por conta do seu pecado. É o que acontece quando quebramos o altar do Senhor.
Sabe por que a vitória não vem? Sabe por que o milagre não acontece muitas vezes? O profeta Elias desvenda isso para nós. Ele pega e restaura o altar de Deus. Querido, se você deseja ver a glória de Deus na tua vida, mantenha o altar de Deus em condições. Mantenha o altar de Deus, o altar da adoração, o altar do relacionamento com Deus em condições. O texto nos diz que Elias se apresenta após 3 anos de seca. E ele convoca os profetas de Baal, os servos de Baal, e os desafia, dizendo: vamos apresentar uma oferta, e o Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. E Elias então permite que os profetas invoquem a Baal primeiro. E a Bíblia diz que eles começam desde a manhã até o meio-dia, clamando a Baal, e não há resposta alguma. O verso 30 nos fala que agora chega o momento de Elias clamar. E ele então chama o povo para junto de si. E é importante isso, porque ele queria que o povo visse o que ele estava fazendo. E a primeira atitude dele é restaurar o altar de Deus, que estava em ruínas. O altar de Deus estava abandonado. O altar de Deus estava esquecido. O que isso representava? Uma aliança rompida. Representava que já não havia mais relacionamento do povo de Israel com o seu Deus. Significa que o povo havia se esquecido do Senhor. Significa que o povo havia buscado outras alianças, não com o Senhor. E ele queria que o povo visse a importância de um altar restaurado. Então, quando Elias restaura o altar do Senhor, ele restaura algumas coisas que haviam ficado para trás na vida do povo de Israel. Número 1, ele restaura o altar da oração. A oração fala de intimidade com Deus. Nós mantemos um canal aberto de comunicação com Deus através da oração. Amados, Jeremias, o profeta, ele diz assim, Jeremias 29:12, então me invocareis. A palavra invocar aqui é chamar, é convidar. Então Deus diz, então vocês vão me convidar, vão me chamar, vão orar a mim, e eu vou ouvir vocês. O povo não estava mais chamando o Senhor. O povo não estava mais convidando a Deus. E a prova disso é que o altar de Deus estava em ruínas. A comunicação entre o povo e Deus não estava mais acontecendo. Então Elias, quando restaura o altar de Deus, ele restaura esse meio que havia se perdido, o meio da oração. A oração é um canal de comunicação entre o homem e Deus. Olhando para a história, nós vemos que começando pela figura de autoridade, o rei. O rei não buscava mais a Deus. O rei adorava a Baal. E como consequência disso, o povo também já não orava mais a Deus. O povo também já não buscava mais a Deus em oração. Querido, eu quero convidar você a ter uma vida de oração. E existem momentos na nossa vida, queridos, em que a oração se intensifica. O momento em que o crente mais busca a Deus é o momento da dificuldade. Já percebeu isso? É o crente passar a prova, ele não falta culto, ele não falta célula, ele volta a dar dízimo e oferta, ele começa a orar, até jejuar, ele jejua no momento da crise. Não espere chegar a dificuldade para que você tenha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Provérbios 15:8, o sacrifício do perverso é abominável, é ofensivo ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. A palavra contentamento aqui é aceitação,
é deleite. Então a Bíblia diz que Deus se agrada de ouvir a oração do seu povo. Deus se agrada de ouvir o seu povo o buscando em oração. Quando Elias chama o povo para junto de si, ele está apontando para eles: gente, ao longo desse tempo vocês pararam de falar com Deus, voltem a falar com Deus, voltem a orar, voltem a clamar, voltem a convidar ao Senhor, chamem pelo nome dEle, e Ele vai ouvir, clamem ao Senhor, e Ele vai escutar vocês. Porque a Bíblia diz que Deus não está surdo para não poder ouvir, nem encurtados estão as suas mãos ou os seus braços para não poder salvar. Então, quando Elias chama o povo para junto de si e restaura o altar do Senhor, esse altar da oração era algo que precisava voltar para a vida do povo. Querido, traga a oração de volta para a tua vida. Esse altar precisa ser restaurado. Mas ele não para por aí. Segundo, Elias restaura o altar da santidade, consagração. Ser crente é ser santo, querido. Não santo porque você é santo por si próprio. Ninguém aqui é santo por si próprio. Ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é perfeito. Nós dependemos do Senhor. É Ele quem nos santifica. O salmista, no Salmo 93, verso 5, declara: à casa do Senhor convém a santidade. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, obra da carne, contaminação física ou moral, e sim para a santificação. Quando você lê a Bíblia, você vai ver muitos momentos em que Deus diz assim: santificai-vos. Santificai-vos. E por que o povo deveria se santificar? Porque o Deus que chamou esse povo é santo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: Deus é santo. E se Ele nos chamou, Ele quer que a gente também seja santo. Ele quer que a nossa vida seja consagrada. A santidade é algo tão importante que o livro de Levítico tem um código chamado Código da Santidade. Eram diretrizes de Deus para o seu povo, para que o seu povo se mantivesse puro. Quando Israel vai entrar na terra de Canaã, Deus sabia quais eram as práticas que se praticavam naquele lugar. Deus sabia o que aquele povo fazia, e Ele estabeleceu princípios para que o seu povo não se contaminasse. Amados, nós não estamos em Canaã, mas estamos em Nova Iguaçu. Estamos no Rio de Janeiro, estamos no Brasil, ou podemos estar em qualquer lugar do mundo, mas não importa, queridos, existe um código que Deus estabeleceu para que a nossa conduta honre e glorifique o seu nome. Nós não podemos nos contaminar com as práticas do povo da terra. Deus quer que a gente seja santo. Lá em número 6, há uma direção para aqueles que queriam fazer um voto ao Senhor. Eram os nazireus. O nazireu era alguém separado para Deus. Ele fazia um voto diante do Senhor de não se contaminar. Fazia um voto de manter a sua vida pura diante do Senhor. Quando Israel, por meio do seu rei Acabe, ou por meio do seu pai, que também foi rei, Omri, começa a receber a cultura de Canaã, Israel começa a contaminar-se, porque o culto a Baal não era somente adoração de imagens, o culto a Baal não era somente o povo se colocando diante de ídolos, o culto a Baal envolvia práticas sexuais cultuais. Haviam prostitutas cultuais que, para adorar a Baal, se prostituíam. E aqueles que entravam nesse tipo de culto, entravam em práticas de contaminação, de prostituição. Quando Elias chama o povo para junto de si, ele está dizendo que o povo precisa voltar a buscar a Deus, a orar a Deus, mas ele também está dizendo que o povo precisava voltar a ter uma vida santa.
nós somos crentes modernos. E muitas vezes modernos até demais. Algumas práticas vão sendo inseridas na nossa vida. E a gente vai assimilando palavras, modos de vestir, atitudes que parecem normais, mas ferem o código de santidade que Deus estabeleceu para o seu povo. A palavra de Deus diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Quando você foi separado, e a palavra consagrar é isso, tornar santo, separar. A Bíblia diz que Deus nos separou do mundo, no sentido de que a nossa prática de vida é diferente. Nós não podemos ser crentes e praticar aquilo que os outros praticam. Vivemos um mundo louco, queridos, tem tanta coisa louca acontecendo por aí. E sabe o que é terrível? Crentes achando isso normal e até mesmo adotando para a sua vida. Coisas que ferem a palavra do Senhor, coisas que não honram a Deus. E muitas vezes perguntam: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não, Deus não esqueceu, é você que quebrou o altar. Como Deus vai se mover em altares quebrados? Como Deus vai se mover em altares que foram abandonados? Eu estou com um problema, vou buscar a Deus. Não é assim que funciona. Deus não quer ser quebra-galho de ninguém. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele quer nos revelar o seu amor, a sua graça, a sua bondade. É claro que Deus pode abrir a porta, mas também pode não abrir. É claro que Deus pode fazer um milagre, mas também pode não fazer. Você não pode querer uma relação com Deus apenas porque portas se abrem ou milagres acontecem. Você precisa entender que o teu relacionamento com Deus é para além dessa vida, visa a tua eternidade. E Elias sabia que o culto a Baal era um culto que envolvia prostituição. E o povo estava envolvido nessas coisas. Então ele chama o povo para junto de si e diz: vamos restaurar o altar da santidade. Vamos voltar para o Senhor. Vamos consagrar nossa vida a Deus. Vamos permitir que o Espírito Santo fale conosco. Vamos permitir que o Espírito Santo nos molde. No passado nós cantávamos: Espírito, enche a minha vida. Lembra dessa canção? Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Também cantávamos: Senhor, molda-me, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir. Espírito. Há quanto tempo você não fala para o Espírito Santo guiar você naquilo que você fala, naquilo que você veste e naquilo que você faz? Precisamos restaurar o altar da santidade. Terceiro, quando Elias chama o povo para si, ele restaura o altar da obediência. Havia desobediência, o povo não obedecia mais a Deus. É interessante que existe um princípio chamado princípio satânico. Elias está chamando o povo para quebrar o princípio satânico e estabelecer o princípio da obediência. Pastor, o que é o princípio satânico? O princípio satânico se estabelece mediante a rebelião contra a autoridade de Deus. Satanás tenta incutir no coração do homem o desejo de rejeitar a Deus, o desejo de ser independente de Deus, assim como ele o fez. A Bíblia fala, Isaías 14, 13 a 15. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei nas mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Quando nós aplicamos o princípio da obediência, envergonhamos Satanás, exaltando o nome do Senhor. Para quebrar o princípio da rebelião, para quebrar o princípio satânico, nós precisamos adotar em nossa vida o princípio da obediência. Obediência a quem? A Deus. Samuel diz lá em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Elias chama o povo para junto de si, ele está dizendo, voltemos a obedecer ao Senhor. Deixem Baal, Baal não é Deus. Deixem o pecado. Deixem a contaminação. Obedeçam a palavra do Senhor. Querido, não é necessário nem que eu fale para você algumas coisas. Basta você pegar a palavra de Deus e ler. Se você pegar a Bíblia e estudar a Bíblia, você não vai precisar que o pastor te fale muita coisa, porque a Bíblia por si só vai ensinar você. E eu vou te falar algo mais, o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar, para nos guiar, para falar conosco. Se você aplicar a tua vida à leitura da palavra, o Espírito de Deus vai falar para você como falar, como agir, como se vestir, como se comportar, com quem se relacionar. Quarto lugar, quando Elias chama o povo para junto de si e restaura o altar do Senhor, ele está restaurando algo que havia ficado para trás. O povo não adorava mais a Deus. O povo já não louvava mais ao Senhor. Então ele restabelece o altar do louvor e da adoração. Lá em João 4, 23, o Senhor Jesus está falando com uma samaritana. Isso é muito poderoso, porque Samaria era a capital de Israel no tempo em que Elias chama o povo para junto de si. O povo havia deixado o Senhor, o povo havia abandonado a Deus, eles já não louvavam, eles já não adoravam mais a Deus. E o Senhor Jesus fala muito tempo depois para uma samaritana, o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um coração sincero diante de Deus. Um coração quebrantado diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração sincero. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração disponível para Ele. Você pode cantar terrivelmente feio. Não pode ser afinado em nada. Mas isso não pode impedir você de cantar para o Senhor. Não pode impedir você de ter uma vida de adoração, de entrega a Ele. A adoração e o louvor são frutos de uma vida que reconhece a soberania de Deus. Eu adoro e louvo o Senhor porque eu reconheço que sem Ele eu não posso nada. Eu adoro e louvo o Senhor porque reconheço que Ele me salvou. Eu não podia sair de onde estava. Eu estava preso, atado no cativeiro e Ele me deu a liberdade. Quando eu louvo e adoro ao Senhor, eu reconheço que eu tenho problemas, eu reconheço que eu tenho falhas, eu reconheço que a minha vida não é perfeita sim, mas também reconheço que a graça de Deus está sobre a minha vida e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Quando eu adoro a Deus, eu reconheço que o Senhor é aquele que guarda a minha vida e que Ele tem mudado a minha sorte e aonde eu estaria se não fosse a mão do Senhor na minha vida. Quando Elias chama o povo para perto de si, ele está dizendo, gente, vamos voltar a louvar a Deus. Vamos voltar a adorar o Senhor. O povo de Israel tinha uma característica muito evidente. Era um povo que murmurava muito. A murmuração é a antítese do louvor e da adoração. Ou a gente louva e adora, ou a gente reclama. Não dá para fazer os dois.
Na quarta-feira eu falei sobre o profeta Jeremias, que estava se lamentando diante de Deus. O lamento é previsto na Bíblia. O choro é previsto na Bíblia. Mas quando nós começamos a reclamar, a murmurar, nós estamos dizendo que Deus não é verdadeiro, que Deus não é fiel à sua palavra e que Deus é mentiroso. Quando Elias chamou o povo para junto de si e restaurou o altar, ele levou o povo a entender: restaure o altar da adoração e do louvor em tua vida hoje. Querido, eu não sei como está esse altar na sua vida. Restaure-o hoje em nome de Jesus. Eu não sei como está o altar da santidade, da consagração. Restaure hoje em nome de Jesus. Eu não sei como está a tua vida, querido, não posso saber. Às vezes alguém conta uma coisa contra outra, enfim. Mas, de modo geral, não há como saber. Deus sabe como está o seu coração, como está a sua vida, e você também sabe disso. Então, restaure o altar de Deus hoje, em nome de Jesus. Quando Josafá enfrenta um momento muito difícil, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao 30. Os moabitas e os amonitas haviam se levantado contra Judá. A Bíblia diz que Josafá teve medo e ele clamou ao Senhor. E Deus deu uma palavra, deu uma direção para Josafá. E quando você lê esse texto, você vai ver que Deus dá a vitória para o povo. E o povo ganha a batalha cantando. Eu quero convidar você, no momento difícil, cante a Deus. Cante louvores. Louve ao Senhor. No momento da adversidade, louve ao Senhor. No momento da luta, louve ao Senhor. No momento da tribulação, louve a Deus. Levante cânticos de adoração e louvor. Encha o céu do ambiente com adoração e louvor. Encha o céu com cânticos de exaltação. Josafá e o povo de Judá vencem a batalha, cantando ao Senhor. E Deus mudou a sorte de Judá naquele momento. Quando Elias chama o povo para restaurar o altar de Deus, Elias estava sinalizando que se o altar de Deus fosse restaurado, a vida do povo seria mudada. Os céus de bronze seriam removidos. E Deus mudaria a sorte deles. Querido, em nome de Jesus, restaure o altar de Deus e a tua sorte vai mudar. Restaure o altar de Deus e os céus de bronze serão removidos e Satanás vai ter que bater em retirada no nome de Jesus. Restaure o altar de Deus, restaure o altar da oração, da comunhão, restaure o altar do Senhor. Tudo o que precisamos para alcançar vidas é ter o altar de Deus restaurado. Tudo o que precisamos para poder ter um relacionamento íntimo com Deus é ter o altar restaurado. Quantos altares, amados, estão partidos? Quantos altares estão abandonados? Deus não pode se manifestar em altares quebrados. Porque Ele não é um Deus de coisas quebradas e de bagunça. O que Ele faz é perfeito. Quando você lê lá no Êxodo, a palavra do Senhor direcionando Moisés para a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que é dado um modelo para Moisés, segundo aquilo que está no céu. É lindo, é perfeito, é tremendamente ornamentado, muito bem cuidado. Tem metais preciosos, tecidos importantes. Deus não se manifesta em altares quebrados ou partidos. É por isso que Elias restaura o altar do Senhor.
Elias era homem de Deus. Ele conhecia Deus. Ele sabia que não era de qualquer maneira. Querido, não é de qualquer maneira. Muitas vezes estamos há muito tempo na igreja. Estamos pregando há muito tempo. Cantando há muito tempo. Dançando há muito tempo. Servindo há muito tempo. E achamos que agora, pode fazer. Não é de qualquer maneira. Como eu falei agora há pouco para vocês, o problema de Israel naquele tempo não era a falta de chuva. Embora a falta de chuva fosse um problema. Mas a falta de chuva era só a consequência de algo muito mais grave, que era a falta de vida com Deus. Elias está sinalizando que se a vida do povo estivesse alinhada com a vontade de Deus, as coisas seriam diferentes. Elias está sinalizando que se o povo voltasse para o Senhor, as coisas seriam diferentes. E para isso, eles precisavam quebrar os pactos que haviam feito com Baal. Eles precisavam quebrar os pactos que haviam feito com a idolatria, com a rebelião, com o adultério, com a fornicação, com a mentira, com as trevas. Eles precisavam quebrar os pactos e restaurar o altar de Deus. Quando a falta da vida com Deus é sanada, toda a vida da pessoa muda, porque Deus voltou para o centro. Quando você termina de ler o texto, você vai perceber que Elias vai orar ao Senhor e Deus envia chuva sobre a terra. Por quê? Porque o povo reconhece que só o Senhor era Deus. Veja comigo aqui. Capítulo 18, 38 e 39. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. E ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo se voltou para o Senhor. O povo entendeu que o Senhor era o Deus único e verdadeiro. E eles se convertem, eles se prostram. O prostrar-se em terra é um ato de reverência, é um ato de entrega, é um ato de reconhecimento. Eles reconheceram a grandeza, o poderio, a soberania, o poder do Deus de Israel. E eles confessam com a sua boca. Há uma confissão pública de fé, há um reconhecimento, uma atitude pública. Eles se prostram e confessam com a sua boca: o Senhor é Deus. Elias vai sair dali e vai orar para que o Senhor abra o céu. E a Bíblia diz que a chuva vem sobre a terra. E aquela condição, aquela situação é revertida. Querido, em nome de Jesus, nesta noite, noite de aliança com Deus, noite de poder comer o pão e beber o cálice, é uma oportunidade para que você restaure o teu altar. Esta noite é a oportunidade de Deus para você restaurar o altar de Deus na tua vida. Não, querido, deixe passar a oportunidade. É esta noite em que você tem a oportunidade de poder restaurar o que está quebrado, restaurar na tua vida o que foi esquecido. É uma oportunidade para você renovar a tua aliança com Deus. Naquele dia, Elias convidou o povo, chamou o povo de volta para restabelecer a sua aliança com Deus, e o povo o fez. E Deus mudou a sorte deles. O Deus de Israel naquele tempo é o mesmo Deus adorado aqui hoje, nesta noite. O Deus que mudou a sorte daquele povo é o mesmo Deus que muda a nossa sorte. O Deus que ouve a oração daquele que clama, que ouviu naquele tempo, também ouve a oração hoje. Se você entender a importância de uma vida de relacionamento com Deus, restaure o teu altar e Deus vai restaurar a tua vida
em nome de Jesus.